Minhas palavras iniciais, meus irmãos, são de gratidão a Deus pela vida, por estar aqui mais uma vez na Igreja Presbiteriana de Irajá e por ter recebido o convite, poder tê-lo aceitado para pregar nesta noite. Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé e vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nesse momento. Você vai abrir a sua Bíblia no livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 3, e eu vou fazer a leitura do verso 21 apenas o verso 21. Vou aguardar que você encontre o texto. Eu vou fazer a leitura uma primeira vez e a igreja, na sequência, responderá com a leitura do mesmo texto, a mesma passagem bíblica. Livro das Lamentações, capítulo 3, verso 21. Leio eu. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Os irmãos. Amém. Louvado seja Deus, podeis assentar. Algumas considerações antes de entrar propriamente na introdução do sermão e no comentário do texto, é que eu vejo a Igreja Presbiteriana de Irajá como uma igreja que está bem, graças a Deus. Cheguei aqui e, ao entrar nesse santuário, recebi este frescor do funcionamento, a meu ver, perfeito dos aparelhos de ar-condicionado. Isso é importantíssimo numa igreja. Nós estamos lá em Madureira, nessa caminhada para a instalação dos aparelhos de ar-condicionado, para a compra e a instalação dos aparelhos de ar-condicionado. Já temos toda a estrutura elétrica pronta para receber os aparelhos, mas ainda estamos juntando as moedinhas para podermos comprar os aparelhos. 4, num total de 6, dos quais precisamos, 60 mil BTUs cada um deles, para instalarmos. E acreditamos piamente que isso será muito importante até para a frequência dos membros da própria igreja. E hoje em dia, todo lugar que a gente vai, você tem um conforto de um ar-condicionado, a gente não pode desprezar esse conforto também tão necessário na vida da igreja. E Irajá está assim. Isso é a estrutura física da igreja. Uma igreja que sempre teve um patrimônio esplêndido, né? Salas de aula de escola dominical, um templo maravilhoso, os bancos acolchoados, igreja bem cuidada também pelo seu pastor, porque nós temos acompanhado a sua caminhada já faz algum tempo. Isso tudo é importantíssimo ser trazido à memória quando se comemoram 73 anos de organização. Então, nossas palavras iniciais, portanto, são, Reverendo Carlos Alberto Monteiro, a ti e a todos os membros do Conselho, nossas palavras são de parabéns, Igreja Presbiteriana de Irajá. Eu estava observando lá nos meus apontamentos, porque eu tenho alguns apontamentos de sermões pregados, tanto nas igrejas de que sou pastor, quanto nas vezes que sou convidado, e eu vi uma sequência de vindas a Irajá, 99, 2009, 2019, isso me faz pensar que 2029 eu estarei aqui novamente. 99 foi na ordenação na ordenação do reverendo Benedito, se a memória não me trai, né? Acho que foi isso. E outras vezes mais, em aniversários da igreja. E quando a Vanessa postou lá no WhatsApp o convite, reverendo, o senhor pode estar na igreja de Irajá e tal, pregando no aniversário, eu falei assim, ô Vanessa, um momento só, quantos anos faz a igreja? Aí ela respondeu no momento seguinte, dizendo que eram 73 anos e, se não me engano, eu respondi no mesmo dia dizendo que podia vir. E estou feliz em estar aqui. Feitas essas considerações, meus irmãos, eu quero começar a pensar nesse texto que li. Qual é o texto? Quero trazer à memória
o que me pode dar esperança. E lembrar que há momento em nossa vida que a nossa única companhia são as nossas lembranças. Nós estamos a sós com nós mesmos ou com nós próprios. E nesses momentos de vida a sós, nós nos alimentamos das coisas que estão em nossas lembranças. Exatamente nesses momentos que talvez venha à nossa mente uma música, um sermão ouvido, uma palavra abençoadora proferida por um irmão da igreja. E essas coisas vêm nos alimentar. Se não, vejamos. Vê se você vem comigo. Se eu começar cantando assim: satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus. Agora eu sinto satisfação sem fim. Você veio comigo. Agora vamos continuar. E se eu prosseguir cantando assim? A imagem de Deus se nos fez por amar, para a glória divina ao mundo mostrar. Mas o homem falhou e de Deus se afastou, sem ao menos prever o que iria perder. Esse foi um pouquinho alto para a minha voz, mas eu vou acalmar a situação aqui, lembrando um outro, mais calminho assim. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a sua vida viver. Nossas vidas vêm, pois, transformar, refrigério para a alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. O primeiro e o último são dos vencedores por Cristo. O segundo, de Feliciano Amaral, falecido, se a memória não me trai, em 2018 ou 2017. Um desses anos ele foi para a morada celestial. São muitas as lembranças musicais que nós temos, portanto, não é? Quanta coisa boa nós já vivemos na vida da igreja, de quantos corais nós já participamos, quantas vezes estivemos à frente, quem sabe, proferindo um louvor, né, reverendo Carlos Alberto? Porque eu tenho acompanhado que aqui em Madureira o pastor canta. Aí eu falei assim, eu não vou ficar para trás, eu tenho que ir aqui. Eu falei Madureira, né? Falei Madureira? É Irajá, aqui em Irajá o pastor canta. Eu não posso ficar atrás, eu tenho que ir lá, que eu tenho que cantar também, afinal de contas, ele é meu amigo, eu preciso seguir os bons passos dos meus amigos. Quantas coisas das quais nós nos lembramos, não é, irmãos? Mas por que nós nos lembramos dessas coisas? Porque elas estão lá, na memória. Em algum lugar da nossa memória, essas coisas estão presentes. E elas nos alimentam, elas nos sustentam, elas nos mantêm vivos num mundo tão diferente daquele que talvez nós quiséssemos estar vivendo, é ou não é? Pois bem, veja só, nós não somos diferentes do que aconteceu com o profeta de Deus, o profeta Jeremias, um homem que exerceu seu trabalho aproximadamente ali pelos 587, 86 antes de Jesus nascer, um homem que estava vendo o povo do Senhor no exílio da Babilônia, pensando lá em Jerusalém, na sua amada Jerusalém, longe, distante, sem poder congregar, sem poder louvar o Senhor no seu habitat, na sua terra.
e o que podia alimentar a esperança daquele povo eram as lembranças. Por isso que, ao escrever este livro, ao qual dá o nome de Lamentações, o profeta diz assim: como jaz solitária aquela que antes era considerada a princesa das cidades, a Jerusalém. Hoje ela está solitária, ninguém olha mais para ela, ela está se parecendo como uma viúva que perdeu o seu marido, perdeu a sua família. Como ela está desolada. Ele começa o livro das Lamentações assim, mas ele vai prosseguindo, se lembrando dos feitos do Senhor, se lembrando das coisas que Deus havia prometido a ele, e ele diz assim: eu, profeta, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E no verso seguinte você vai ler lá que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam quando? Cada manhã. Vamos pensar nesta oportunidade, então, meus irmãos, nesta noite dos 73 anos de organização da Igreja Presbiteriana de Irajá, sobre um assunto cujo tema nós entendemos que seria mais adequado: construindo memórias de esperança. Porque eu quero dizer a você, e eu vejo com muita alegria essas menininhas aqui, eu até brinquei com elas, como é bom a gente ver adolescentes assim ao púlpito, já participando da direção dos cultos, faz bem, faz parte de um treinamento que um pastor deve fazer com a sua igreja, e um dos melhores treinamentos, pastor, é justamente aquele que a gente manda fazer. Se errar, errou, a gente conserta, faz de novo, e a gente aprende na vida, às vezes, errando mesmo, e é importante que o pastor dê essa oportunidade às meninas para dirigirem o trabalho. Mas eu quero dizer a vocês, meninas, que vocês que têm hoje 15, 16 anos, 17 anos, a vida vai passar. Elas devem pensar: poxa, esse pastor veio para cá para profetizar maldição para mim. Está dizendo que eu vou ficar velha, pastor, né? Mas vocês vão, a vida vai transcorrer naturalmente, e vocês estão naquele momento do título do sermão. Vocês estão no momento em que vocês estão a construir memórias tais que lá na frente, lá no escatom da vida de vocês, ou seja, nos dias mais para frente da vida de vocês, vocês trarão essas lembranças à memória e poderão até se alimentarem dessas lembranças. Eu quero apenas fazer um reparo numa questão de uma interpretação do que o profeta quer dizer, quando ele diz assim: eu quero trazer à memória. E aí você começa a pensar no movimento de fora para dentro, ou seja, pegar coisas de fora e trazer para a memória. Isso que pode dar a entender o texto, mas na verdade, o que o profeta quer dizer é o seguinte: eu quero extrair da memória, eu quero retirar de lá coisas que me deem esperança, coisas que me façam viver, coisas que me façam entender que a vida faz sentido. E eu quero apresentar para ti 3 coisas nessa noite, como bom presbiteriano que sou. 3 coisas. Nossos sermões presbiterianos normalmente têm 3 tópicos. Isso é regra quase que inalterável nos seminários, lá nas aulas de homilética, a ciência do seminário que ensina a pregar. Então, no primeiro momento desse sermão, nós queremos construir memórias com Deus. Note bem com quem nós vamos construir memórias. As nossas primeiras memórias devem ser construídas com Deus. Até porque nós viemos de Deus. E para Deus tornaremos. O início e o fim de todo ser humano é Deus. Evidentemente que aquele que pauta a sua vida pelas orientações, pela crença em Cristo como Salvador, chegará à presença desse Deus no dia final, tranquilo, sereno, calmo, protegido, ladeado por Cristo, porque este Cristo terá sido aquele com quem ele viveu. Este Cristo morreu por ele, deu a vida por ele. Cristo é o nosso advogado.
o nosso defensor, e este Cristo dirá ao Pai assim, para aquele que tenha passado toda a vida com Cristo, crido nele como Salvador: Pai, este eu morri, dei a vida por ele. O Senhor, este é um bendito do Senhor. Estão reservadas as moradas do Senhor para ele. Então, Senhor, acolha esse teu filho, por quem eu dei a vida. Tem um hino, esse eu não vou cantar, só vou mencionar a letra. Fiquem tranquilos, o momento da cantoria está pausado. No final vai ter outra, mas por enquanto vocês estão poupados disso. Um hino que eu já tive a oportunidade de cantar em quarteto. Eu gosto muito de quarteto. Então, o hino diz assim: quando do juízo o livro aberto for, ouvirá Jesus dizer: Pai, o sangue meu por ele derramei, deixa o pecador viver. Então, aquele que tiver pautado a vida pelas orientações de Cristo, aquele que tiver feito memórias com Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, este efetivamente não somente passará a vida com olhares diferentes e abençoadores, como também chegará diante de Deus tranquilo e sereno. Então, o primeiro momento desse sermão nos leva a construir memórias com Deus. E como é que se constroem memórias com Deus? Eu quero lhes dizer que há uma maneira já disponibilizada por Deus para que nós construamos memórias com Ele, pela palavra dEle. E hoje você tem a facilidade de tê-la não somente em papel, física, diante dos seus olhos, mas você tenha também no aparelho de celular, nos aplicativos. Você pode perfeitamente ser alimentado dia a dia, há inclusive os programas de leitura bíblica durante um ano que são disponibilizados ali. Vá fazendo a sua leitura bíblica, acompanhando, degustando o texto bíblico, tentando entender. Se não entender, vá ao seu pastor: pastor, por gentileza, me explique esse texto, me explique essa passagem, mas, por favor, construa memórias com Deus. Vamos ao segundo momento do sermão, ainda debaixo desse título, Construindo Memória de Esperança. Deus disponibilizou na igreja, na terra, um lugar, um povo, que nos ajudarão também a ter boas memórias. E aí nós aconselhamos agora, no segundo momento do sermão, a que nós tenhamos memórias da nossa relação com os que amam a Deus e a sua palavra. Se no primeiro momento a nossa relação é direta com Deus pelo seu Filho Jesus Cristo, nesse segundo momento a nossa relação é com estes que servem a Deus e o fazem com base na mesma palavra. Nós precisamos gostar de igreja. Igreja é lugar de estar todo domingo, meu irmão. Não me venha com explicações, com justificativas de que eu não pude ir à igreja por isso e por aquilo, meu irmão. No domingo é o dia de ir à igreja, pelo menos isso. Pelo menos isso, meu irmão. Reverendo, também não vou cantar, mas vou citar um cântico que era do camarada que só ia à igreja aos domingos. E aí, eu acho até que foram os vencedores por Cristo também, não sei se essa é deles, mas eu sei que é da cantata Boas Novas, lá dos idos de 73, 72, esses anos assim, que eu sei que você não era nascido nessa época. Mas a cantata tinha uma das músicas que dizia assim: domingueiro nunca queiras ser, no domingo ele é santarrão, na segunda, terça, quarta, quinta aí, sexta e sábado não é santo, não. Aí começava a mencionar aqueles que é procedido dessa maneira. Tinha o tal de Marco Antônio Leal, e tinha outros mais citados pela música da cantata Boas Novas. Veja, nós precisamos construir memórias com os que amam a Deus. De que maneira nós podemos fazer isso? Frequentando a igreja, estando na igreja. Não falte a escola dominical, meu irmão. A escola dominical é o lugar do nosso aprendizado. Participe do coro da igreja, dos conjuntos, faça solo.
exerça uma função na igreja, mas também se você é daqueles que falam assim, pastor, eu gosto mesmo de sentar lá no meu lugarzinho. Você já notou que normalmente alugamos um lugar do templo para participarmos do culto? Você já notou que nós normalmente fazemos isso? Normalmente as pessoas sentam nos mesmos lugares. Dificilmente as pessoas mudam de lugar. Elas parecem que até, alugaram aquele cantinho ali, fica lá no seu cantinho. Talvez você não queira se envolver com nenhum tipo de liderança, de cargo. Eu quero dizer a você que você está desfrutando também de uma coisa igualmente saborosa e boa. E aí eu começo a lembrar das memórias, aquelas memórias antes dos cargos, das funções, em que eu chegava, degustava e tudo era muito bonito na igreja, tudo era muito lindo, as mensagens sempre diziam muito ao meu coração. Guardo até hoje mensagens pregadas pelo meu pastor, reverendo Teotônio Bragança, nos anos 70, por exemplo, uma de 76, que ele fala sobre o grande amor de Deus para conosco. Eu não somente guardo isso registrado, porque eu registrava, anotava as mensagens, mas certa vez, quando ele saiu da igreja, lá em 81, foi substituído pelo reverendo Eliseu Alves Vieira. Eu escrevi para ele uma carta dizendo, pastor, o senhor foi muito importante na minha vida. Eu tinha 16 anos na época, o senhor pregou em agosto daquele ano, mês do meu aniversário. O senhor pregou um sermão fantástico, maravilhoso, que falava do grande amor de Deus. Aquele sermão mexeu com as minhas estruturas. Reverendo Teotônio Bragança, faça isso. Tenha memórias boas da igreja de Irajá. Haverá memórias ruins também, mas procure suplantar com as coisas boas as memórias ruins. Não fique achando que a igreja é um lugar em que as pessoas não cometerão erros. A igreja é lugar em que aqueles errantes querem se acertar e vão ali para serem corrigidas, para terem retificadas as vidas para a glória de Deus. Então, meu irmão, eu estou decepcionado com a igreja, eu não vou mais à igreja. Não faça isso, meu irmão. Vá à igreja, alimente-se, construa essas memórias da sua relação com os que amam a Deus. E eu vou para o momento final do sermão. Tem mais uma área da vida em que nós precisamos construir boas memórias. Agora, mas antes de ir para esse momento final, eu quero, antes ainda dentro dessas memórias relativas à igreja, eu quero citar alguém chamado Nilson do Amaral Fanini. Esse pastor viveu de 1932 a 18 de setembro de 2009. Ele era pastor batista. Morreu nos Estados Unidos. O pastor Fanini, era da Igreja Batista de Niterói. Interessante que a oratória dele era diferente. Eu quero dizer como que era a oratória dele. Ele pregava conversando, assim, muito naturalmente, muito calmo, muito tranquilo. Isso para você ver. Um dos sermões que eu guardo dele, que eu vou citar aqui, rapidamente, é que ele diz assim, olha, meu irmão, minha irmã, crie raízes com a sua igreja, crie raízes. Pertença à igreja longos e longos anos. Desfrute das coisas da sua igreja, viva a vida da sua igreja. Suporte as aflições, os momentos difíceis. Vença, se alegre, chore, ria, comemore aniversário. Não é presbítero Carlos Peixoto. Comemore junto com a sua igreja. Nilson do Amaral Fanini pregou esse sermão já faz muitos anos. Ele tinha um programa na TV chamado Reencontro, passava na TV educativa, e ele certa vez pregou esse sermão. Mas vamos nós, então, para o último momento desse sermão, que é o momento de criar memórias. Agora é uma outra área da vida em que nós precisamos criar memórias. Memórias das realizações divinas como provas inequívocas do seu amor, de sua bondade para conosco. Memórias do que Deus fez em nossas vidas. Quem é que se esquece daquela cura maravilhosa? Quem é que se esquece? Quem é que se esquece
quando Deus muda completamente os diagnósticos dos exames médicos. Ele muda o resultado. Ou antes, ou quando você vai fazer o exame, está lá a enfermidade. Está lá a enfermidade. E depois, Deus intervém, no dia do exame, Ele te cura e faz o resultado sair naquele exame que você fez. Deixa eu te contar uma historinha. Pastor de Coelho Neto eu era, e toda quinta-feira eu estava lá no culto doutrinário para instruir a igreja. Era meu presidente o presbítero Ivan Silveira da Silva, e transcorria o ano de 2001, acho que foi 2001, creio que tenha sido. Eu estava fazendo uma série de exames médicos lá no SASE de Realengo, eu sou morador de Realengo, e já ia chamar de pastor, um médico chamado Vladimir, era meu gastroenterologista, mandou fazer um exame de nome clisteropaco, muito chatíssimo de fazer, enfim, extremamente delicado esse exame. E eu senti algumas dores na região estomacal, abaixo da costela, e o médico mandou fazer os exames. Fiz os exames, assim meio inocente, levei para ele examinou o resultado, olhou, tudo ok. Aí a mente aguçou alguma coisa. Doutor, o senhor estava pesquisando um câncer aí? Eu falei, eu estava. E não deu nada, doutor? Não, não deu. Você está bem. E na sequência da semana fui para o culto doutrinário e contei isso para os presentes, que eles estavam lá na igreja presbiteriana de Coelho Neto. Mas só que chegou um momento daquela fala que eu não me contive e derramei em prantos. Olha, se você me conhece, minha esposa me conhece, meus filhos, para este aqui que vos fala, chorar, às vezes eu choro na derrota do meu time. Brincadeirinha, eu choro na derrota do meu time. Se eu fosse chorar na derrota do meu time, eu viveria a chorar. Mas dificilmente eu derramo lágrimas. Mas nesse dia, no culto doutrinário, eu desmontei. Foi o tempo de pegar o microfone e falar assim, presbítero Ivan Silveira da Silva, continue na direção do culto, o senhor já sabe o que fazer. Deixa eu me recompor, depois eu volto à direção do culto. Ele foi, dirigiu, aí eu me acalmei, voltei a dirigir o culto. Mas sabe por que o que me levou a essa compulsão? Foi que eu disse assim, Deus quis me poupar. O meu emocional não suportou as minhas próprias palavras. Deus quis me poupar. E eu vi aquilo como uma graça, uma bênção fantástica, dentre as tantas que Deus já tem derramado sobre a minha vida. E eu achei, puxa vida, Deus poderia ter permitido isso, mas Ele quis me poupar. Outra coisa, quem é que se esquece quando desempregado é aberta uma porta de emprego e você vai para a igreja dizendo assim, pastor, eu quero agradecer, porque eu que estava na rua da amargura, sem um labor, sem um serviço, sem uma profissão com a qual dignamente pudesse sustentar a minha e a minha família, agora eu tenho um trabalho, pastor, por favor, queremos agradecer. Quem esquece um aniversário? Por isso, que talvez você se anime a vir comigo mais uma vez, eu te prometo que é a última, e cantar assim. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizias de uma vez,
e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Você viu que eu mudei de voz, né? Para dar aquele gostinho especial de coral. Eu gosto disso. Olha, eu vim aqui em Irajá nesta noite, na noite desse dia 10 de março de 2019, já me convidando para 2029, considerando a história de 10 em 10 anos, né? Evidentemente que eu vim no intervalo menor que isso, mas a cada ano terminado em 9 eu estou aqui. Já verifiquei lá. Dizendo a você, para dizer a você, eu vim aqui para dizer a você, para você sempre trazer à memória o que pode dar esperança a você. Mas isso não é de graça, não cai do céu. Essas memórias, e é esse o ponto que eu gostaria de que você guardasse no seu coração. Essas memórias precisam ser construídas. Memórias se constroem. E você precisa construir essas memórias à medida que vai passando a sua vida. Então, vamos lá. Construa memórias com Deus. Construa memórias com a igreja. Construa memórias em relação aos feitos de Deus na sua história. E que Deus abençoe. Parabéns, Igreja Presbiteriana de Irajá, seu pastor, seu conselho, por esses belos 73 anos. Nem parece que a igreja tem 73 anos. Novinha ainda, com toda rejuvenescida. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.